Aqui falamos sobre entretenimento do jeito que você mais gosta, com paixão, opinião e muita conversa boa. Eu sou o Matheus Clocker e vou te acompanhar durante todo esse episódio. Seja bem-vindo ao Cinema em Crise. Neste primeiro bloco eu trago as principais notícias da semana, incluindo a nova série de Sexta-feira 13 e uma polêmica envolvendo Ben Stiller e o filme Pecadores. Já no segundo bloco eu convido o Júlio Rocha pra gente conversar sobre o último episódio de The Last of Us. Tá preparado? Vem comigo. Após 16 anos na geladeira por conta de inúmeras batalhas judiciais, a franquia Sexta-feira 13 está mais próxima do que nunca de voltar. Sim, o implacável Jason estará de volta, desta vez em uma série produzida pela A24 em parceria com o Peacock. Essa nova série vai se chamar Crystal Lake e vai acompanhar Jason e sua mãe, que será interpretada por Linda Cardellini, que você deve conhecer de Disque Amiga para Matar. A história da série ainda não foi muito divulgada, mas devo confessar que essa sinopse inicial me remeteu muito a Bates Motel. O que será que vem por aí? Vamos ficar de olho. Semana passada comentei sobre a sequência inesperada de Era Uma Vez em Hollywood e essa semana já trago novidades sobre o projeto. Em tradução livre, o filme vai se chamar As Aventuras Contínuas de Cliff Booth e deve acompanhar o dublê, interpretado por Brad Pitt, se tornando um cara que conserta problemas para os estúdios de Hollywood. Vale lembrar que o projeto será dirigido por David Fincher, roteirizado por Quentin Tarantino e produzido pela Netflix. 96 anos após sua primeira cerimônia, a Academia anunciou que a partir de agora vai começar a exigir que seus membros tenham assistido a todos os indicados antes de votar em cada categoria do Oscar. Essa exigência veio após algumas entrevistas anônimas de votantes que admitiram que não tinham visto todas as obras desta última edição, antes tarde do que nunca. A próxima edição da cerimônia vai acontecer em 15 de março de 2026 em Los Angeles. Vamos falar de treta? Ben Stiller é o queridinho do momento, mas não apenas por seu magnífico trabalho em Ruptura, mas também por falar a verdade, doa quem doer. Essa semana o astro deu uma chamada na Variety após uma publicação com um título um tanto quanto injusto. Na publicação, o veículo falou sobre Pecadores, novo sucesso de terror dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. O filme teve uma estreia recorde para o gênero, faturando 61 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. O texto da Variety, por sua vez, ao invés de ressaltar o sucesso do projeto, questionou se o filme conseguiria se pagar. O comentário de Stiller fez com que outras celebridades também se posicionassem sobre o assunto. Vale reforçar que Pecadores está em cartaz nos cinemas e é um sucesso tanto para a crítica especializada como para o público. Essas foram as notícias da semana, mas agora eu quero trazer aqui o Júlio Rocha, meu diretor, para conversar um pouquinho sobre elas. Júlio, o que você achou dessas notícias? Primeiro, eu não sabia que tinha uma série de Sexta-feira 13 pra sair. Confesso que eu não sei se me empolga tanto também. Ela não é muito Bates Motel? Bastante, né? Achei muito Bates Motel. E Bates Motel foi muito legal até certo ponto, né? Mas, não sei. Eu sinto que nenhum filme de Sexta-feira 13 é muito bom. O Jason é mais legal do que os filmes em si, né? Eu acho que o personagem e a mãe dele também é uma ótima personagem. É um plot twist famoso do cinema. São filmes muito ruinzinhos, né? Eu não sei. E a dinâmica é a mesma, né? A dinâmica é a mesma entre o Jason e a mãe e o Norman e a Norma, né? São coisas parecidas. Mas eu acho que a coisa mais interessante dessa primeira notícia de Sexta-feira 13 é que a série está sendo produzida pela A24. Né? É o nome que mais chama atenção aí. E é o que talvez dê alguma expectativa positiva pra produção, né? A 24 pode ter, né, nem tudo lá é perfeito, mas no mínimo costuma ter uma curadoria interessante, né? Vamos ver o que vem daí. Nessa de séries que lembram outras séries, essa sinopse também de Era Uma Vez em Hollywood 2 me lembrou muito Ray Donovan, né? Que é um problem solver. É uma série que eu nunca vi, mas eu lembro que essa era a premissa mesmo. Então vamos ver o que o Cliff Booth vai aprontar aí. E sobre a obrigatoriedade do Oscar, eu fico me perguntando se filmes como Emília Pérez teriam o desempenho que tiveram, se as pessoas fossem obrigadas a assistir todos os filmes. Com certeza. Eu acho que esse surto que foi Emília Pérez ser um dos filmes mais indicados na história do Oscar deve ser porque ninguém assistiu direito aquilo e tava entrando na onda e, né, meu Deus, não faz sentido. Mas que bom que a Academia tomou essa iniciativa, né, antes tarde do que nunca. De fato. Sim, não sei se tinha muita gente que foi lá só tendo visto Emília Pérez, né? Foi lá pela campanha do filme. Eu imagino que talvez isso possa ajudar com esses filmes que estão... Quer dizer, a limar um pouco esses filmes que fazem uma campanha muito forte, né? Que aí eu imagino que tem muita gente votando só porque... Porque é o nome que mais ouviu falar. Isso, entrou lá pra votar nesse filme, basicamente, né? A função da votante foi isso. É interessante frisar que a Academia faz muitas sessões dos filmes que são indicados, né? Para os votantes conseguirem ir assistir também no cinema, mas por conta da pandemia, isso parou um pouco de acontecer e eles tiveram que criar um streaming da Academia. Então sim, a Academia tem um streaming onde apenas os votantes têm acesso e apenas durante esse período aí de votação. Então provavelmente essa obrigatoriedade
vai ter alguma conexão com esse streaming deles. Então, sei lá, o streaming vai conseguir ver o que ele assistiu e, consequentemente, em quais categorias vai poder votar. A academia mesmo não divulgou como que vai funcionar, mas legal que vai funcionar de alguma forma. Eu quero ver também, eu fico curioso e fico me questionando, provavelmente a academia não vai divulgar isso, mas eu queria saber, com essa obrigatoriedade para você ter que assistir os filmes para poder votar, qual vai ser o quórum de pessoas que votaram nas categorias. Então, quantas pessoas de fato vão deixar de votar porque não assistiram? Mas provavelmente isso não vai ser divulgado, mas eu imagino que vai ser um número relevante. E você, Júlio, você também não viu Sinners ainda? Sinners, Pecadores, né? O novo filme aí do Ryan Coogler. Eu tava muito animado pra ver na segunda-feira, de pós-Páscoa ali, no dia de Tiradentes. Porém, eu tava assim, prestes a comprar um ingresso, quando eu olhei direito e vi que a sessão era dublada. E tava sem nenhuma legendada no cinema que eu fui. Sacanagem. Eu achei estranho, né? Não é o tipo de filme que eu Você vê imaginaria ter. exato, um filme de terror ainda, né? Geralmente é mais fácil encontrar legendado do que dublado, quando não é infantil, assim. Pois é, não é um filme mirado no público infantil, né? Enfim. Mas aí vai ficar pra próxima. Eu vou ficar de olho agora nas sessões até achar uma legendada dentro do horário possível pra mim. Eu também tô querendo muito ver, cara. Não consegui ver até agora. E o filme tá bombando, né? A crítica tá amando, o público tá amando, tá todo mundo gostando. E de alguma maneira, a Variety viu isso negativamente, né? A Variety viajou, né? O que foi isso, cara? Eu não sei se é uma tentativa muito desesperada de clickbait, de fazer o pessoal clicar no né? site. E a Variety dá dessas. É comum, né? Acho que até não foi a cutucada que o Ben Stiller deu, não foi do nada. Acho que também ele já deve ter incômodos anteriores com a Variety e agora viu a hora de cutucar. Porque, cara, a gente vê um filme de terror que faz 61 milhões de dólares. E baseado em nada, né? Um filme original, uma produção do Ryan Coogler. Exatamente, né? Não tem um livro com fãs, não é uma sequência, é algo original, de terror, consegue bater esse recorde. E a Variety vem perguntar se eles vão conseguir se pagar. Pra quem tá se perguntando, o filme custou 91 milhões de dólares. E ele faturou em um final de semana 61. Então, assim, é quase certo que ele vai se pagar. Não precisava levantar esse aspecto, sendo que você pode trazer inúmeras outras notícias em relação ao filme. Sim, como por exemplo, ele é se eu não me engano, o maior lançamento de um filme original de terror. De terror desde Nope. Nope? Nope, isso. Eu acho que sim, Então faz o quê? 5, 6 anos que nenhum filme faz o que... Nem filme original de terror consegue fazer isso. E olha que a gente tem filme de terror a cada semana, né? Sim, a minha preocupação com esse tipo de repercussão da Variety é que isso alimente um núcleo na internet que vai ficar usando isso pra falar que o filme é um fracasso e tudo mais. E a gente sabe que essas coisas viram bola de neve na internet, vão aumentando, aumentando, aumentando. E de repente, pessoas que nunca viram o filme já estão falando mal, chamando de flop, deixando de assistir por causa disso, sabe? E isso vira uma narrativa em cima de um filme que é simplesmente falsa, né? E isso completamente falsa, não faz nem sentido, né? É só você parar pra interpretar um pouco os números que estão ali que você fala que brisa é essa, Variety? Ficou feio. Ficou feio. E esse foi nosso giro de notícias. Agora espera aí que eu já volto com algumas dicas do que assistir. O feriado prolongado da Páscoa não fez muito bem para minha vida cinéfila. Entre viagens e reuniões familiares, o cinema acabou ficando um pouco de lado. Mas sempre que sobra um tempinho livre, a gente dá um jeito de encaixar um episódio ou outro de alguma série por aí. Bora falar de série então? Esse é o bloco que a gente traz indicações do que a gente assistiu, mas eu devo confessar, Júlio, eu não vi muita coisa. E você? É assim, fora o The Last of Us, que a gente vai comentar mais tarde... Vamos reservar pro final. Isso, eu não vi nada de novo, mas eu tô vendo algo antigo que tá muito legal de rever, inclusive. Mas acho que você pode falar da sua primeiro. A única coisa que eu vi foi The Pitt. Você já ouviu falar de The Pitt, Júlio? Ouvi, eu peguei uma raiva dessa série na época do Globo de Ouro. Não sei se você vai lembrar que na transmissão da Max tava passando propaganda o tempo inteiro. Então, assim, eu não vi e eu acho que eu não verei, porque eu até agora não superei a quantidade de vezes que eu vi aquele snippetzinho, aquele teaser de The Pitt. De The Pitt. Mas a série é muito boa. Ela me chamou muita atenção pela abordagem, que ela recupera mais ou menos o que 24 Horas fez lá em 2006, que é essa ideia de contar cada episódio é 1 hora do dia. 24 Horas as séries tinham um formato de 24 episódios, então acompanhava o dia inteiro do Jack Bauer, né? E aqui em The Pitt a gente acompanha apenas um plantão médico, então teoricamente seriam 12 horas,
né, de um plantão médico, mas são 15 episódios, então assim, eu estou na metade da temporada e estou me questionando o que vai acontecer para esses coitados terem que ficar algumas horas a mais naquele pronto-socorro. Mas é isso, a série acompanha um grupo de um pronto-socorro que tá ali fazendo um plantão médico e cada episódio tem 1 hora, então eu acho legal, porque nenhuma outra série tinha tentado trazer esse formato de 24 horas e aqui a gente traz com uma outra releitura, com uma outra roupagem de série médica. Isso. Eu acabei vendo de canto de olho uma cena ou outra, porque, né, a Júlia, que mora comigo, minha namorada dela, tá assistindo. Então, assim, o que me chamou a atenção, e talvez me faça em algum momento ir pra série, além dessa premissa, né, de ser igual 24 horas, no caso 15 horas, é o fato de que ela é muito bem HBO, né? Assim, violenta, nudez, né? Assim, bem escrachada em algumas coisas, né? E muito bem dirigida, muito bem atuada. E ela traz a sensação... Você assistiu Adolescência? Ainda não. Ela traz essa sensação que a adolescência traz dessa urgência, mas a adolescência traz isso por ser tudo em plano sequência, né? A The Pitt poderia, mas não é plano sequência, mas traz essa mesma sensação, emula essa questão da 1 hora ali do dia que a gente tá vivendo com eles. Então é muito interessante. A série já foi renovada para a 2ª temporada. Achei legal porque a 2ª temporada vai se passar num plantão de 4 de julho. Então vai ser um plantão também tumultuado. Eu gosto também de especular o cenário que tá se formando pro Emmy. A gente tem The Pitt, provavelmente contra The Last of Us, provavelmente contra Ruptura Uau. e provavelmente contra... White Lotus, talvez? Acho que White Lotus vai pra comédia, né? Mas assim, já são 3 concorrentes bem fortes. Apesar de que o Emmy e o Globo de Ouro, eles têm essa distinção estranha, às vezes, do que é comédia e o que é drama, né? Com Por certeza. Exemplo, The Bear concorre como comédia, geralmente, por ser série de 20 minutos. Então, talvez White Lotus entre como drama. Eu acho que concorreu em comédia em todos os outros anos. Ah, foi? Ah, então. Mas são aí, né? A gente citou 3 ótimas, uma competição muito boa para as próximas premiações. Mas, assim, falando em hospital, a série que eu tava vendo na semana passada, na verdade estou vendo ela faz alguns meses já ali, bem devagarzinho, é Scrubs. Você lembra de Scrubs? Lembro, você tá revendo, né? Você não tá vendo? Eu tô revendo. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você era viciado em Scrubs. Sim, eu acho que eu não lembro quando Scrubs acabou exatamente, né? Mas acho que devia estar perto do final de Scrubs ali e tudo mais. Que é uma série de comédia, né? Uma sitcom que se passa no hospital. Ele tem algumas coisas que estão sendo interessantes de ver de novo, muitos anos depois, né? Primeiro, o quanto Scrubs para uma série de sitcom, né? Pensa pro padrão da época ali, começo dos anos 2000. A gente tá falando ainda do final de Friends. Friends ainda tava passando. How I Met Your Mother não tinha estreado ainda. Ela é muito... interessante em alguns aspectos. Por exemplo, ela é muito sexual, né? Assim, os personagens estão sempre tirando a roupa, sabe? Eles estão sempre falando muito de sexo. E era TV aberta, né? Sim, e é interessante que agora tem um podcast, né? Dos atores principais. No caso do JD e do Zach Braff e o Donald Faison. Eles têm um podcast que eles vão comentando episódio por episódio. Ah, eles têm agora um podcast sobre a série. Isso. E é isso que te motivou a voltar a ver? Foi um pouco, porque eu tava ouvindo Office Ladies sobre The Office, aí eu vi que tinha esse, eu falei, Scrubs, né? E Scrubs não tá em lugar nenhum pra assistir, né? Por sorte, eu tinha cópias em casa, né? Um DVD. Say no more. Né? E eu comecei a assistir e foi interessante. E eles comentaram isso, como eles tiveram algumas represálias na época por ser tão explícito em alguns momentos, o quanto a TV aberta permite, no caso, né? E eles brincam muito já com algumas questões raciais, algumas questões políticas, especialmente sobre planos de saúde nos Estados Unidos e o fato de não ter uma saúde pública. Então ele é muito político nesse sentido e ele é muito engraçado, assim. É de fato uma comédia muito engraçada que envelheceu em vários pontos, né? Comédia envelhece mais fácil, né? Não dá nem pra ser um demérito, eu acho, porque é algo comum. Eu tô vendo aqui, The Scrubs estreou em 2001 e finalizou em 2010. Então, de fato, foi um período aí onde as comédias Friends já estava bem estabelecida indo pro fim. E How I Met, no meio do caminho, tava começando, né? Então foi uma transição aí que entrou Scrubs. Não tinha ainda o The Office americano, né? Que trouxe esse lado do sarcasmo, né? E o Scrubs já estava fazendo isso antes, de ser a câmera fixa, de ser um ambiente de trabalho, né? Então, assim, muitas das coisas que hoje viraram padrão, eu acho, de algumas comédias, né? O Scrubs já estava fazendo, assim, e eu sinto que ela não ganhou, pelo menos aqui no Brasil, o status que essas outras séries ganharam também. Ela não veio muito mesmo, né? E ela tem um elenco muito bom, né? Dando uma passada aqui no IMDb, dá pra ver um monte de carinha conhecida de outras produções de comédia. Sim. Tem até o Dave Franco. Tem muito. O Dave Franco, ele entra na última temporada, se eu não me engano, ou um pouquinho antes. Ele seria o... Scrubs tem um final muito triste, né? A série poderia ter acabado na 8ª temporada, que é onde encerra tudo, e eles tentaram fazer uma
O que tá acontecendo hoje de reviver a série antiga, eles fizeram no ano seguinte. A série acabou, começou de novo no ano seguinte, com um elenco novo. Ia ser uma passada de bastão, assim, do elenco original pro elenco novo, mas foi uma catástrofe absurda, assim. Ninguém se importou com essa última temporada, que seria a primeira de uma nova geração. E aí que tava o coitado Dave Franco. A gente vê esses revivals, então, dando errado desde lá atrás. Exato. Não é de hoje. Mas é isso, esse foi o nosso bloco sobre séries médicas. Isso, né? É temático. Legal. Isso foi o que a gente assistiu, não temos muito mais o que agregar, o que indicar pra vocês, mas a gente pode sim comentar sobre The Last of Us. Júlio, o que você acha da gente fazer um bloco fixo, enquanto The Last of Us tá no ar, sobre The Last of Us, comentando episódio a episódio? Eu acho uma ótima ideia, né? Assim, a gente não passa vontade de falar, a gente pode talvez entrar em alguns spoilers também, talvez deixar o aviso até pra quem estiver ouvindo, mas eu sou a favor, porque essa, não importa o que acontecer, eu vou assistir todo domingo. Então fica o aviso, vamos comentar sobre o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us a partir de agora. Se você não assistiu, para de ouvir a gente, segue pós-créditos nas redes sociais, segue o Cinema em Crise para não perder mais nenhum episódio, e se você já assistiu, fica aqui com a gente que a gente vai comentar com spoilers esse segundo episódio. Esse segundo episódio de The Last of Us foi um episódio traumático, ele veio com tudo. Depois de um começo de temporada dito por muitos morno, reintroduzindo os personagens, a gente já tem um segundo episódio que vem com os 2 pés no peito para traumatizar todo mundo. E o trauma não vem só dos acontecimentos finais, vem do episódio inteiro, que é um episódio que deixa a gente na ponta do sofá. O que você achou, Júlio? Assim, primeiro, a gente tem que lidar com a ansiedade das pessoas na internet, né? E, gente, o que teve de morno no primeiro episódio? Nada, eu achei muito bom. Ele apresentou todo o novo status quo da série, já colocou no final ali qual vai ser o principal conflito do próximo episódio, que já aconteceu, inclusive. Então, as pessoas na internet têm que aprender a respeitar o tempo das histórias, né? E a gente diz isso não só por causa da galera matando a pau o primeiro episódio de The Last of Us, como a galera criticando The White Lotus, Ruptura. Gente, calma. A história está sendo contada. Se você entrega tudo de uma vez, não tem história. Então deixa acontecer. E o primeiro de The Last of Us foi um episódio mais calmo, sem muitas coisas, mas tava reintroduzindo os personagens. E esse segundo, meu Deus do céu. Foi incrível. Foi traumático mesmo, assim. E a gente já jogou, a gente já vivenciou essa história e é traumático jogar essa história no videogame. Foi tão traumático assistir, né? Sim, eu tava o tempo inteiro torcendo, eu sabia que não ia acontecer. Vai dar. É igual o Titanic. Quando o Titanic começa a afundar, você fala, eles vão conseguir não afundar. Vai dar boa, vai dar boa. Nunca dá boa. Não, E então, assim, foi uma recriação muito, muito parecida, né, com a do jogo. Acho que foi bem muito fiel, parecida. Mas, ao mesmo tempo, com sensibilidades diferentes, com algumas pequenas mudanças ali, com atuações muito boas, especialmente pra mim, do Pedro Pascal e da Bella Ramsey. Ótimas. Eu esqueci o nome da menina que faz a Abby. Caitlin Dever. Ótima, Caitlin Dever, muito boa. Mostrou que veio. Sim. E ela, pra mim, tá sendo a maior diferença em termos de postura do personagem em relação ao jogo e à série, né? Porque a personagem do jogo, eu sinto que ela é não só fisicamente fortona, né? Bombadona. Mas ela parecia muito mais decidida o tempo inteiro do que estava fazendo, né? A Caitlyn, eu acho que ela colocou uma fragilidade. Ela ali. traz uma nuance, né? Isso. Umas questões de... Mas que ela desliga também, né? Quando chega a hora de fazer o que ela queria fazer, parece que você vê no olho dela, assim, alguma coisa desligando e ela entrando no modo psicopata absurdo ali, né? E eu achei muito legal porque, além de toda essa sequência e as consequências de tudo que acontece nesse segundo episódio, a gente tem também um núcleo novo que não tem no jogo, né? Um núcleo não, uma história nova que não tem no jogo, que é essa invasão de Jackson. Ficou muito legal em vários sentidos. Ficou legal porque justifica o fato de ninguém ir ajudar o Joel e a Ellie, porque tá todo mundo ocupado. Ficou muito legal porque aquela cena do Tommy fugindo do Baiacu foi muito vibes videogame. Que né, tipo que ele te prende num lugar, você tem que enfrentar o bicho, não tem como você fugir. E acaba a munição. Exatamente igual no jogo. Acaba a munição. Isso. Então eu achei muito legal eles emularem isso do jogo. E eu achei legal porque eles foram bem sucedidos não só em emular esses sentimentos do jogo, como em emular sentimentos que já funcionaram na gente em outras séries. Eu acho que esse episódio, esse momento do episódio grita Game of Thrones, né? Grita a Batalha da Longa Noite e grita Durolar.
Especialmente nele jogando as coisas de cima da muralha, né? Assim, ficou muito parecido. E aquele sentimento antes dos infectados chegarem, que eles ficam olhando e a neve caindo, parecia muito aquela preparação para a longa noite. Então eles pegaram isso que já funcionou em outras séries e trouxeram. Sim, e, por exemplo, pra quem reclamou que o primeiro episódio foi lento, esse episódio não teria o mesmo impacto se a gente não tivesse passado um tempo ali no primeiro episódio, conhecendo o Tommy, a Maria e tudo mais, pra poder sentir a perda deles quando eles veem as pessoas morrendo ali, quando eles veem a cidade sendo destruída. É uma história bem contada, né? Eu acho que esse segundo episódio, ele tem que ser visto junto com o primeiro, praticamente, né? Eles são uma coisa que andam muito próximos. É muito causa e consequência, né? Então a gente vê... Isso é construído, a gente reencontra os personagens no primeiro episódio e vê tudo o que acontece aí no segundo. E agora o resto da temporada vai ser uma temporada curta. Temos só mais 5 episódios. Desgraça. O que mais a gente tem pra falar desse episódio? Lindo, né? Ele foi gravado em locação, então toda a neve, todo o frio é real. Acho que isso traz uma veracidade ali para tudo que eles estão passando. Adorei a questão dos infectados, o casulo, né? O casulo de infectados foi muito legal, eles se esquentando ali de alguma forma. E além de me lembrar muito Game of Thrones, me lembrou também muito The Walking Dead. Sim. Traz todos esses sentimentos bons e de nostalgia que a gente tem da época que dessas outras 2 séries eram boas. Eita! Porque as 2 acabaram mal. Que isso não seja um presságio do que vai acontecer com The Last of Us, inclusive, né? É isso aí. Que The Last of Us corre o risco de seguir o mesmo rumo que Game of Thrones, que é até o final apenas na série, né? Porque, exato. Não sei se você viu que recentemente o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, ele... quando saiu o The Last of Us 2, primeiro, ninguém achava que precisava de um The Last of Us 2, né? Depois que saiu, e as pessoas Você vê gostaram, como era necessário. Exato. E ele já falou, não, eu tenho planos para um terceiro. Porém, alguns meses atrás, ele veio falar que não esperem um terceiro jogo. Então, talvez... Não tenha jogo? Talvez não tenha mais jogo. Talvez se essa história for para um outro caminho, ter uma conclusão diferente, vai ser 100% da série mesmo. Foi isso, foi um episódio traumático, pesado. A gente tem aí o Pedro Pascal como o novo Sean Bean da televisão. Caraca, hein? Posso fazer um presságio? Pode. Não vai ser a última vez que veremos Pedro Pascal morrer tragicamente. Com certeza, Senhor Elástico vai dessa pra pior em algum momento aí do multiverso da Marvel. Vai aparecer a Feiticeira Escarlate de novo, transformar ele em macarrão mais uma vez. Mais uma vez o Senhor Elástico virando macarrão, é isso aí. Mas é isso, foi um ótimo episódio. Achei que foi 10 de 10. Já é o mais avaliado da série no IMDb. Tô animado. Também tô. Vamos nessa então, né? Toda semana a gente vem aqui comentar. É isso, vamos atualizando, né? Temos um encontro aí marcado pelas próximas 5 semanas. Um mês e uma semana. Nossa, muito pouquinho, né? Podia muito ser pouquinho. Podia ser uns 10 episódios, pelo menos, né? Mas vai vir coisa boa depois. A gente tem certeza que a gente vai achar mais alguma série pra botar aí no nosso terceiro bloco. Quer mais dicas? Busque por Matheus Clocker no Letterboxd. Lá na plataforma eu estou sempre atualizando e avaliando tudo que eu assisto. E chegamos ao fim. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise para não perder os próximos episódios. Quero saber também a sua opinião sobre tudo que discutimos e, claro, quais filmes e séries estão fazendo a sua cabeça essa semana. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais. É só buscar por pós-créditos e compartilhar esse episódio com quem também ama cinema. Cinema em Crise é um show do pós-créditos, dirigido por Júlio Rocha, produzido por Matheus Clocker. Nos vemos no próximo episódio.